Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês. E antes de qualquer coisa, já chega se inscrevendo no canal e deixando o like. E hoje estamos com o canal do Gustavo Gaiei. E sem enrolações, já vamos direto ao vídeo. Vamos aproveitar que agora é sábado, então você pega o seu celular, senta, acha um lugar bem confortável, que eu te garanto que em alguns minutos eu vou te explicar exatamente o que aconteceu nessas últimas 48 horas, por que isso se constitui no maior absurdo jurídico do nosso país. E olha que a concorrência aqui é muito grande. Você vai entender exatamente que celeuma, que lambança que foi essa, ao Alexandre de Moraes determinar a prisão de duas pessoas e no mesmo dia, em questão de horas, soltar as duas pessoas. O que está acontecendo? Então vamos lá. Mauro Cid é um colaborador, um delator, e para que ele possa ter os benefícios da delação, ele não pode mentir. Isso é claro, está lá na legislação, está no regulamento. Se ele mente, ele perde todos os benefícios e aí a parte crucial, a delação é anulada. Só que tem um problema. Se anula a delação do Mauro Cid, acaba com o julgamento do Bolsonaro. Porque, como eu digo, a delação do Mauro Cid é a coluna vertebral. É o que sustenta todas as outras narrativas. Então, se derruba a delação dele, acaba o julgamento ou o julgamento inicia do zero. Lá do depoimento do Mauro Cid, o advogado do Bolsonaro faz uma pergunta que na hora parecia tão irrelevante, mas é a pergunta que acarretou toda essa lambança. Essa pergunta aqui. A próxima pergunta, meu próximo tema, é a respeito da questão da matéria da revista Veja. Ele está dizendo que não conversou com ninguém. Ele nunca usou um perfil de mídia social para falar com ninguém. Usou algum perfil de mídia social para falar com alguém? Não, senhor. Todos os meus celulares foram apreendidos pela Polícia Federal, ministro. Todos foram apreendidos e retirados de ponta cabeça. Ele conhece um perfil Gabriela R702? Você já ouviu falar? O senhor conhece? Gabriela R702. 700. Repare que o advogado dá até uma batidinha na mesa onde ele está falando assim, ó, agora eu te peguei. Presta atenção. Ele conhece um perfil Gabriela R702? Você já ouviu falar? O senhor conhece? Gabriela? Tá vendo? Essa batidinha na mesa que ele deu aqui, ó, porque esse é o momento que o advogado percebeu. Acabou a palhaçada. Gabriela R702? Você já ouviu falar? O senhor conhece? Gabriela? Viu? Nesse momento ele sabia. Acabou. Aí ele... R702. 702. Esse perfil, eu não sei que você é da minha esposa, Gabriela é o nome da minha esposa. Pois aí que está o problema. Gabriela R702 é um perfil que ele usou para poder comunicar com as pessoas durante o período que ele não poderia. Eu vou passar a próxima aqui, que a imagem é melhor. Que é essa aqui. Essa aqui, ó. Tá aqui, ó. Gabriela R702, ele mandando uma foto do perfil para provar para outra pessoa que era ele que estava mandando a foto, tá bom? Ou seja, que era ele ali naquele perfil. Beleza, agora vamos aqui. A próxima pergunta, meu próximo tema. Isso deveria ser o bastante para anular, né? Porque já ficou comprovado. Saiu a matéria na Veja ontem, todo mundo acompanhou, onde ele estava usando esse perfil, né, digitando com uma outra pessoa ainda mais, falando a verdade, que todo julgamento é uma farsa, que eles já tinham a condenação preparada. Ou seja, comprovando que aquele primeiro áudio dele, onde ele disse tudo isso, era verdade. Lembrando, Mauro Cid é um coitado que estava com a família sendo ameaçada de ser presa. Então, nós não vamos condenar o cara, não. Pai, esposa, filha, todas ameaçadas de ser presa. O Alexandre de Moraes deveria, neste momento, anular a delação dele e prender o Mauro Cid de novo. Não fez isso. Chamou o Mauro Cid e mandou prender, 20 minutos depois mandou soltar. Porque ele sabia que se mandasse prender, ele estaria comprovando que o Mauro Cid mentiu e todo o julgamento deveria ser anulado. Aí, o que o Moraes fez? Brasília mandou prender Gilson Machado, como vocês viram, mas aí olha a matéria. apareceu hoje sobre a expectativa da prisão do delator Mauro Cid, por mentir, segundo a revista Veja, ao Supremo Tribunal Federal. Um mandado de prisão até chegou a ser emitido na madrugada, mas por um suposto plano de fuga de Cid, que teve depois seu mandado de prisão transformado em uma busca e apreensão. Essa operação toda de hoje confundiu o ambiente. Primeiro porque impôs ao público um fato novo, que é essa chance de fuga. E segundo, porque esse fato novo ele não afeta muito o julgamento de Bolsonaro em si, mas esse fato novo se misturou com o fato da véspera, aí sim grave, de uma suposta mentira ao Supremo Tribunal Federal que poderia levar à anulação da delação de Cid e comprometer as investigações e o julgamento. Acabou que Cid, que seria preso, foi dormir em casa.
E o sanfoneiro Gilson Machado, que nem estava na história, passou o dia preso. A operação toda hoje confundiu sim o ambiente e pode ter sido mesmo essa a intenção. Não. A intenção era mostrar que o Mauro Cid mentiu, ele mentiu. Moraes poupou o Mauro Cid, porque se ele prende o Mauro Cid, ele está acabando com o julgamento. Seria uma comprovação de que o Mauro Cid mentiu. Bom, o que acontece? A defesa do Mauro Cid apresentou isso aqui, ó. Apresentou esse documento. Bittencourt sustentou que o perfil não pertence nem nunca pertenceu ao Mauro Cid e o conteúdo das mensagens é completamente falso. Trata-se, portanto, sem sombra de dúvida, de uma falsidade grotesca e produzida para servir de prova no processo penal, sujeita em tese a sanções previstas. Ou seja, mensagem completamente falsa, grotesca. Mauro Cid não usou rede social, ou seja, o Mauro Cid não mentiu, beleza? Então vamos lá. Só que o que eles não contavam é que tinha mais. Aqui está o Mauro Cid mandando áudio através do mesmo perfil e olha o que ele fala nesse áudio. Às 10 horas, compareceu o colaborador Mauro César Barbosa Cid para falar sobre os atos golpistas, investigação de atos golpistas, referente à reunião do dia 2 de março de Caralho. Bom, aí ele fala, aonde foi a reunião e quem participou? Eu falo, isso. O que foi concluído na reunião? Eu falo assim, não tem conhecimento, foi concluído na reunião. Você começou, então corta, pô. Era assim. Encerra agora essa parte do coisa, cortar. Aí a gente fala, agora o assunto vai ser General Braga Neto. Aí falava, General Braga Neto teve isso, falou isso, o que você sabe? Eu falei, não, foi assim, foi assado. Aí o cara, não, isso não pode ser. Ele falava, pensava, nós temos outras informações. Eu falei, porra, então você me passa as informações para eu poder saber. Porque esse telefonema que você falou aqui foi uma das 100 ligações que eu recebi nesse dia. Eu não vou lembrar. Aí ele falou assim, mas isso é um ponto-chave. Eu falei, é um ponto-chave para você. Já tem todo ponto, tudo aqui é ponto-chave, você está dizendo. Mas para mim não é. Para mim é algo relevante, que foi mais um pedido que eu recebi no meio de centenas no meu dia a dia. E tem mais. Ele fala, esse aqui é só o áudio, tem a parte escrita, onde mais uma vez ele denuncia o fato que o julgamento, que a investigação estava sendo completamente enviesada, onde o objetivo era desde o início prender Bolsonaro e prender todo mundo, que eles não estavam nem aí para provas, tipo, cagando e andando para as provas. E aqui, direcionando o interrogatório para que ele falasse exatamente o que eles queriam. Lembrando, Mauro Cid fez 9 delações com 5 versões diferentes. E a versão aceita foi depois que ameaçaram prender a família dele. Até aí tudo bem. Então Mauro Cid mentiu, tem prova de que ele mentiu 2 vezes, né? Ele foi no depoimento ontem com o Moraes, falou uma mentira e depois no final do dia a Veja soltou a segunda parte provando que ele havia mentido. E ele tá aqui, usando o perfil. Tá aqui, gente, não tem como falar outra coisa. Tá aqui, ó, Gabriela R702, Mauro Cid mandando foto. Mentiu. Bom, tudo bem. Aí o Moraes determinou o seguinte, diante do exposto, determino que a empresa Meta, determino que a empresa MEC proceda à integral preservação do conteúdo dos perfis Gabriela R702 e Gabriela R, bem como no prazo de 24 horas, encaminha-se à Suprema Corte as relações aos referidos perfis, ou seja, dados cadastrais, número de telefone celular, eventuais cadastros, informações se existem outros logins vinculados, onde que foi acessado, quem acessou, qual horário que acessou. Para você entender, essa informação tem que ser passada também para a defesa. Porque as defesas estão falando, olha, anulou tudo, ele mentiu descaradamente. Aí, no mesmo dia, gente, olha que loucura, Moraes manda prender o Gilson Machado porque alguém fez uma denúncia anônima de que Gilson Machado, o ex-ministro do Bolsonaro, estaria ajudando o Mauro Cid a fugir do Brasil. Uma denúncia anônima foi o bastante para prender um ex-ministro. Só que a situação foi tão absurda que o povo deve chegar do Moraes e falar, Moraes, você tá louco, cara? Olha o que você tá fazendo. No final do dia, Moraes concede liberdade provisória a Gilson Machado. Agora, o curioso é, o Gilson está em liberdade provisória. Ele não está em liberdade, é liberdade provisória, como se já certeza que fosse prender. Na verdade, todos nós hoje no Brasil estamos em liberdade provisória. A qualquer momento, o Alexandre de Moraes pode decidir que você não pode mais usufruir desse benefício. No final da noite de ontem, quando o Gilson Machado foi liberado, ele fez essa entrevista. Agora, olha o absurdo que ele fala. O que o senhor pode dizer? Olha a loucura que virou o Brasil. O que o senhor
pode explicar para a gente do que aconteceu? Eu acho que foi tudo um grande mal-entendido. E é importante salientar que a revogação da prisão foi feita pela mesma pessoa que decretou, pelo ministro Alexandre de Moraes, pelo próprio ministro. Agradecer a Deus, que iluminou mais uma vez a justiça brasileira, e estou pronto para qualquer esclarecimento que, porventura, seja oriundo desse mal-entendido. O senhor pode falar sobre a suspeita que foi divulgada, que o senhor fez intermediou essa possível emissão desse passaporte? O que o senhor pode falar sobre isso? Olha, todo mundo sabe que o passaporte português demora em torno de 3 anos para ser tirado. Isso daí foi um mal-entendido, porque eu pedi para meu pai. Inclusive, depois que eu pedi, meu pai foi no consulado brasileiro, no consulado português, perdão, mandei áudio, inclusive, para a funcionária do consulado, para a Juliene, pedindo para que ela solicitasse o passaporte de meu pai. Liguei para ela, meu pai foi atendido e está retirando o passaporte, renovando o passaporte. Foi lá com o meu irmão, não foi comigo. Quem foi meu irmão, Carlos Eduardo Machado, com meu pai. E como surgiu essa confusão de nomes do pai do senhor com do outro envido nessa... É mal entendido, né? Porque você veja, o Major Cid é público e notório que saiu na imprensa que ele é cidadão português. Desde fevereiro desse ano foi adiante a repercussão. E, enfim, espero que esteja dirimida as dúvidas e estou à disposição para qualquer esclarecimento. Só para terminar mais uma pergunta, a gente está aqui nessa expectativa também. Em algum momento, Mauro Cid lhe pediu essa ajuda ou o senhor ofereceu esse tipo de ajuda para poder fazer isso? Não. O senhor pode falar um pouquinho da sua relação com o Mauro Cid? Olha, minha relação com o Mauro Cid era profissional. Eu era ministro de Estado, ele era ajudante de ordem do presidente e a gente sempre teve uma relação. Então, para resumir, o cara foi pedir a renovação do passaporte do pai dele, tá? Sendo que um passaporte novo para ser emitido leva 3 anos. Então, como é que ele ia fazer um passaporte para o Mauro Cid se leva 3 anos? E por ter pedido um passaporte para o pai dele, o Moraes decretou a prisão de um ex-ministro de Estado. Nós chegamos num nível de insanidade tão absurda, gente. Agora o Moraes está na seguinte situação. O Mauro Cid já mentiu 2 vezes. A delação dele tem que ser anulada. Isso aí, nós não imaginávamos que esse teatro ia chegar num nível tão abjeto, de uma aberração tão grande. Mas o Alexandre de Moraes não prendeu o Mauro Cid, porque se prender vai ter que derrubar a delação e derruba todo o julgamento. Então, você está entendendo o que está acontecendo? Olha a loucura! Não faz o menor sentido. Mas é isso que está acontecendo. Dia 29, domingo, na Paulista, contra esse julgamento, contra essa injustiça. Nós temos que pedir justiça já, tá? Dia 29, para a gente poder salvar o Bolsonaro dessa injustiça. E não só eles, são dezenas de pessoas inocentes que vão sofrer as consequências, porque o Mauro Cid mentiu e mentiu e mentiu e até agora não teve a hombridade de falar a verdade do que fizeram com ele. Muito que o senhor esteja passando por uma situação como essa, não só como meu amigo Felipe Barros, deputado federal, mas como presidente da Comissão de Relações Exteriores. Ter que passar por uma situação como essa é extremamente complicado, é só mais um termômetro da situação vergonhosa que o Brasil passa. Mas, presidente, durante aqui, nessas falas que me precederam, foi muito falado do presidente, do líder do PT e o absurdo que é o líder do PT ir até a Polícia Federal para poder pedir uma investigação, né, contra um presidente da comissão por estar exercendo o seu cargo, né, as suas prerrogativas. Mas a verdade, presidente, é que esse não é o problema. Eu acho que todos os meus colegas aqui concordarão comigo quando eu digo que se esperar o pior do PT é o natural. Diferente, estranho, é quando o PT age de forma justa, ou um dos seus membros age de forma justa, democrática, cordial. O que nos leva a estar aqui agora, nas primeiras 1 hora dessa comissão, 40 minutos dessa comissão, falando sobre esse fato de o líder do PT ter pedido que a Polícia Federal investigue o presidente de uma comissão por estar exercendo as suas prerrogativas, é porque isso é possível de acontecer. É porque realmente uma investigação com esse cunho pode ser iniciada. Agora, o perigo é esse, presidente. Não é o Lindbergh estar agindo como ele está agindo. E, na verdade, é que o Lindbergh e os membros do PT só recorrem à justiça, só recorrem à Polícia Federal o tempo inteiro, porque a justiça brasileira hoje se tornou um ambiente extremamente fértil para a perseguição daqueles que discordem da narrativa da esquerda ou de deputados da direita. Eu acho que o Van Hatten, mais do que qualquer um que concorda comigo, está sendo investigado, inclusive, por uma fala no plenário. Nós só estamos aqui nesse momento, pausando essa comissão. Por quê, presidente?
Não é por causa do Lindbergh. Ele foi só uma pessoa que entendeu que hoje nós vivemos num país onde a justiça foi instrumentalizada, sequestrada para perseguir um determinado lado do espectro político, e ele está usando isso o máximo possível. Eu acho que nós, se fôssemos o oposto, não faríamos dessa forma. A direita estaria lutando para ter, sim, imparcialidade em toda a decisão judiciária no Brasil, mas não é isso que está acontecendo, presidente. O que nós estamos vendo, e o Ramagem foi embora, mas eu gostaria muito de usar o exemplo dele aqui. Ontem, o Ramagem dando um depoimento no STF, provando como que a Polícia Federal adulterou ou enviesou um relatório para enganar a PGR e ministros do STF. Mas é tempo de líder, presidente, acho que esqueci de colocar. Para enganar PGR e ministro do STF para que ele seja condenado. Por quê? Porque ele havia publicado um trecho de algo que foi falado no plenário do STF e a Polícia Federal colocou isso no relatório como se fosse algo criminoso, que foram algumas conclusões sobre as urnas eletrônicas, o que hoje no Brasil é um outro crime também falar de urna eletrônica. Agora eu faço um relato pessoal, presidente, para você entender que isso está acontecendo em todos os lados. Saiu na imprensa, acredito que foi no dia 22 de junho de 2024, que eu estava conversando com Elon Musk. Elon Musk havia entrado em contato comigo, pedindo ajuda para que ele pudesse falar com os senadores do Brasil para explicar a aberração que havia acontecido quando foi pedido a derrubada do X no Brasil. Só para explicar, ele queria conversar com os senadores. Presidente, 2 dias depois que saiu na imprensa de que eu estava conversando com Elon Musk, Alexandre de Moraes abre um inquérito contra mim, dizendo que havia uma escola de inglês no meu escritório político e determina uma busca e apreensão na minha casa para pegar o meu celular. Curioso, presidente. Não pediu que houvesse uma busca e apreensão no meu escritório político para ver se lá funcionava uma escola de inglês. Não, não, não. A busca e apreensão foi na minha casa para pegar o meu celular. Isso porque eu estava conversando com uma pessoa de outro país. Mais uma vez, exercendo minha liberdade de expressão e ajudando-se uma pessoa que queria defender a sua empresa aqui que estava sendo censurada. Então, presidente, o que nós estamos vendo não é o problema do Lindbergh. Nós estamos vendo é uma escalada da justiça do STF contra a direita no Brasil. Eu fiz um levantamento na semana passada, meus caros colegas. Existe hoje, aqui na Câmara dos Deputados, 38 deputados federais que estão respondendo ao inquérito, que são réus, no STF. Pergunto, corrupção, rachadinha. Se bem que se fosse rachadinha, estaria todo mundo liberado. Isso pode, rachadinha hoje está liberado. 38 deputados federais réus no STF por palavras, presidente. Por palavras. Por discurso, na tribuna, nas redes sociais, em viagens internacionais. Ou seja, hoje a coisa mais perigosa que nós podemos fazer aqui é falar. Eu acho que quem rouba, quem faz rachadinha, nunca viveu um momento tão tranquilo na história do Brasil para poder cometer esses crimes. E aí nós temos um deputado que foi para fora, sim, denunciar o que está acontecendo no Brasil. Um grande líder da direita no Brasil, Eduardo Bolsonaro, foi para fora fazer algo que, inclusive, os seus eleitores pediam que ele fizesse. Porque aqui está tudo aparelhado, presidente. Meus colegas, aqui está tudo aparelhado. Não há a quem recorrer. Qualquer instância, qualquer poder já foi sequestrada. Então, Eduardo Bolsonaro fez o certo. Foi lá fora, como o PT fez lá atrás. Não podemos esquecer do vergonhoso caso da Gleisi Hoffmann, dando entrevista para Al Jazeera, uma TV assistida na sua esmagadora maioria pela comunidade muçulmana, por islâmicos e pelos grupos terroristas. E ela dá uma entrevista para Al Jazeera, pedindo para que o mundo islâmico lutasse por Lula. Como assim? Ela está pedindo para o mundo islâmico lutar por um cara que estava sendo responsabilizado, condenado aqui no Brasil? E digo outra, ele estava sendo julgado, não era pelo STF, não, ele podia recorrer ainda. Ele estava sendo julgado pelas instâncias inferiores. Aí o Eduardo Bolsonaro vai lá e apresenta provas, apresenta evidências do que está acontecendo no Brasil. Qual que é a reação da nosso STF? Qual que é a reação da esquerda e da imprensa? Culpar a ele e aqueles que foram visitá-lo, como o caso do senhor, Carol Detone e vários outros parlamentares. Mas o que eles não querem encarar a verdade?
essas consequências que o Brasil está prestes a receber, a sofrer, e com certeza serão consequências graves, presidente, não é porque você foi lá, não é porque o Eduardo Bolsonaro está lá, é por causa das provas do que tem acontecido no Brasil. Quando o ministro Alexandre de Moraes decide responsabilizar uma segunda empresa por atos do dono da primeira, ele atravessou uma linha extremamente perigosa. Quando o ministro Alexandre de Moraes e todo esse sistema que ele sequestrou da justiça brasileira decide censurar uma brasileira naturalizada americana que mora nos Estados Unidos, postando nas redes sociais dos Estados Unidos, quando ele determina a prisão dela, ele atravessou uma linha extremamente perigosa. Extremamente perigosa. Quando ele decide dar uma ordem para uma empresa americana censurar cidadãos no mundo inteiro, no mundo, presta atenção na gravidade disso, gente. No mundo, não é censurar essa pessoa no Brasil, é impedir que essa pessoa possa falar no mundo inteiro. Ele atravessou uma linha que já é patológica. Imagine, meus amigos, imagine, presidente, um juiz do Azerbaijão, num acesso de loucura, de insanidade, de megalomania, tomar uma decisão dizendo que você, presidente, não pode ter rede social no mundo. Que autoridade esse juiz teria para fazer isso? Ou um juiz da China determinando que Van Hatten não pode mais ter rede social no mundo. É um precedente extremamente perigoso. E ao tomar essa decisão, sim, ele colocou o Brasil numa rota de colisão com a justiça americana. Mas não é, e eles querem culpar Bolsonaro, culpar a nós, culpar o senhor, mas não é nada disso. Eles querem esconder o erro que foi cometido. E que continua a ser cometido e de forma agravada pela justiça brasileira. Se é o que nós podemos chamar isso de justiça. Então, para concluir, presidente, eu ia falar hoje de várias coisas que o Lula fez, das vergonhas internacionais, na França, de ser corrigido ao vivo na frente de milhões, defendendo o invasor da Ucrânia, né, sendo corrigido pelo presidente da França ali na frente de todos. A vergonha que foi isso. Ou do governo brasileiro sair em defesa do Comando Vermelho do PCC, pedindo para que eles não sejam incluídos na lista de grupos terroristas. Mais uma vergonha, mas não. Nós vamos ter que voltar mais uma vez e falar da perseguição que nós estamos sofrendo. Presidente, para concluir, o problema não é Lindbergh Farias, o problema não é PT. André, nós sempre esperamos o pior do PT e nunca fomos surpreendidos. Eles sempre vão fazer isso. O que eles perceberam, e aí que está o perigo? Eles perceberam que hoje no Brasil, para você destruir, prender, censurar qualquer parlamentar da direita, basta enviar um papel ao STF, à Polícia Federal, à PGR. Mais uma vez, 38 de nós estamos correndo risco sério aqui de sermos presos, caçados, termos nossas vidas destruídas por palavras proferidas. Não é rachadinha, não é corrupção, não é nada disso. Palavras. Então, assim, enquanto esta situação não for resolvida, eles continuarão fazendo o pior que eles sabem fazer, porque é só isso que eles sabem fazer. Mas enquanto a gente não souber defender os mandatos e as prerrogativas dos parlamentares e colocar a justiça de volta na caixinha e o STF de volta na caixa deles, o Brasil vai continuar essa escalada autoritária, essa perseguição, e não sei quantos outros discursos como esse terão que ser necessários até que alguém acorde, até que o presidente dessa casa acorde e tome uma atitude, porque do jeito que está insustentável. Obrigado, presidente. Fala, pessoal, vou estar lendo uma notícia aqui para vocês no Conexão Política, trazendo a verdade ao povo. STF teria decretado e revogado a prisão de Mauro Cid em intervalo de minutos. Suposta decisão não confirmada oficialmente teria sido revertida logo após ser emitida. Advogados negam qualquer nova ordem judicial contra o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Veículos do Grupo Globo noticiaram nesta sexta-feira, dia 13, que o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro do PL, teria sido detido pela Polícia Federal por suspeita de tentativa de deixar o país. No entanto, a defesa de Cid nega que ele tenha sido preso.
Segundo a reportagem, da suspeita surgiu após uma suposta movimentação para reaver seu passaporte, o que indicaria uma possível tentativa de viagem ao exterior. A Polícia Federal apura circunstância da ação. A informação divulgada foi de que o Supremo Tribunal Federal, STF, teria autorizado a prisão, mas a ordem foi posteriormente revogada. O STF até o momento não se manifestou oficialmente sobre os detalhes de medida. Mauro Cid é um dos 31 réus no inquérito investigado uma suposta tentativa de golpe de Estado para manter Bolsonaro no poder após a derrota das eleições de 2022. A denúncia foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República com base na declaração e depoimento colhidos pela PF. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like e comente aí de que cidade vocês estão me assistindo. Muito obrigado a todos e até a próxima.